Fala, meus queridos, bem-vindo à nossa aula. Nessa aula nós vamos aprender como funciona o mecanismo do rolete. Nós vamos aprender como funciona o mecanismo dos rolos alimentadores. Esse aqui é o rolo inferior, aqui é a base dele, e nós precisamos aprender os conceitos por trás dos elementos que estão montados aqui dentro, tanto na parte de dentro aqui, eu vou chamar a parte de dentro, a parte que fica presa aqui, ó, nesse lado, que é a base, quanto na parte de fora, que é a parte que recebe aqui, ó, essa alavancazinha e está conectada ao dente. Tá bom? Então vamos lá. Qual é a informação primeira que você precisa saber? A primeira coisa a saber sobre esse mecanismo. Primeiro entendimento que você precisa ter e precisa guardar na sua cabeça, na sua mente, na sua memória, quando for trabalhar com esse mecanismo, é a posição dessa peça que eu chamo de estrela. Por que é importante saber a posição dela? Porque ela tem esse formato, geralmente angular, voltado para cá, tá certo? No entanto, ela tem dois lados, como é óbvio. E se você inverter a posição da estrela, você inverte o modo de funcionamento dela também. Portanto, quando você for desmontar o mecanismo, observa qual é a posição que a estrela está no momento em que você saca o rolo ou a catraca e observa essa face. E você não pode esquecer que essa face está voltada para cima, no entanto, essa está parafusada aqui na base. Entendeu? Então, se ela está parafusada aqui na base, você vai levar em consideração a posição dela, não nessa primeira visão aqui, mas ela montada aqui. Como é que ela fica montada aqui? Quando você tira, você vai notar o quê? Quando for retirar, você vai notar que as arestas, os ganchos aqui, eles estão voltados para a direita. Então, certo, ok. Voltados para a direita. Se eu inverter isso aqui, vai mudar o funcionamento dela. Ok, isso aí você já entendeu. Mas o que é importante saber? É que quando nesse lado a estrela estiver voltada para a direita, o outro lado, a estrela deverá estar voltada para o sentido contrário, ou seja, para a esquerda. Então vai ficar assim, ó. Deu para perceber aqui, deu para notar o que eu estou querendo dizer. Não deu? Olha aqui, não precisa eu tirar aqui para você ver que é assim que está montado. Por que tem que ser assim? Porque o esquema de funcionamento dessa peça é da seguinte forma, ó. Eu vou girar aqui, ó. Libera, trava. Libera, trava. Por que libera e trava? E aí você vai entender por que ela tem uma posição correta, uma posição certa na montagem. Você vai analisando agora os componentes, os elementos que fazem parte dessa estrela. Eu estou com uma aqui fora para mostrar o formato dela. Então, nós vamos entender o formato dela aqui para conseguir fazer o que a gente vai chamar de o que eu chamo de fixação do entendimento. Ó, ela tem uma partezinha mais ondulada aqui e você percebe o quê? Que aqui existe uma angulação, ó. Ela não é totalmente reto aqui, não é 90 graus aqui, é mais aberto. E aqui dentro, como você pode ver, tem uma mola. Essa mola fica encaixada nesse furo. E esse furo, voltado aqui, com a mola encaixada e o rolete.
Observe que isso aqui é como se fosse um triângulo, ó, que ele é mais aberto aqui, ó, na base e mais fechado aqui, ó. Isso significa o quê? Quando eu giro no sentido aqui, quando essa estrela está montada nessa posição e eu giro para cá no sentido anti-horário, eu vou travar. Então ele não vai. Por quê? Porque ele se desloca, esse roletezinho aqui, esse pino, ele se desloca em direção à parte que vai se fechando aqui. Como ele se desloca para essa parte que vai se fechando aqui, ele vai, obviamente, travar aqui. Quando você gira no sentido horário, que é o sentido do ponteiro do relógio, ele vai se distanciar dessa parte mais fechada e vai ficar na parte onde é mais aberto, onde o rolete cabe sem dificuldade. E aí, como ele vai sendo empurrado para lá, à medida que esse vem, a mola contrai e permite a entrada do rolete na parte mais aberta. Com isso, fica livre. Por isso que para um lado livra, para o outro lado trava. Para o sentido anti-horário livra, no sentido horário, desculpe, no sentido anti-horário trava, pino vem para travar aqui, no sentido horário livra, o pino vai para abrir aqui, para deslizar tranquilo. Compreenderam essa primeira parte? Espero que tenha sido bastante claro e você não erre mais na montagem desse equipamento, desse sistema que é relativamente simples e muito legal. Todas essas molas que estão aqui têm referência certa e esses roletes aqui também. Todas essas peças são substituíveis. Os roletes ou pinos, a estrela, ou o aranha ou catraca e as bolas. É importante que você saiba disso, caso haja necessidade de substituição. Procura um catálogo. Eu vou procurar aqui, vou ver se eu consigo deixar um catálogo com as referências. É muito difícil achar um catálogo que tenha o catálogo de peças específico desse sistema aqui. Até agora eu só consegui encontrar o da Ciruba, o que é compatível com esse aqui. Então eu vou deixar aqui o catálogo da fechadeira Ciruba disponível para baixar em PDF, ok? O rolo também é substituído e esse rolo aqui, especialmente, ele é recartilhado e é para costura menos pesada, para costura mais leve. E é esse mesmo aqui, esse aí é usado, eu vou deixar claro, e eu tenho aqui um novo. É assim que ele vem, novinho. Tá vendo que tá bem conservado esse aí. Então, tá aqui o novo. Esse lado aqui é o lado da alavanca, e eu já vou mostrar como é que ele é acionado aqui, qual é a dinâmica de funcionamento. Então, tudo isso aqui é substituível. E um detalhe, esse parafuso que tem aqui, gente, são 3 parafusos. Esses 3 parafusos, na base onde está montado o rolo, eles vão aqui, é só centralizar os furos com os furos da base e inserir os parafusos que estão aqui. São 3 parafusos. Terceiro vídeo, onde a gente vai falar sobre o sistema aqui de rolo. Então vamos lá. Deixa eu passar esse barulho aí. Vou fazer a montagem agora.
que a gente vai fazer em primeiro lugar? Selecionar aqui a posição centralizando os furos. Para facilitar, ele tem um pino. Esse pino é um eixo que serve como um eixo de apoio aqui. Cuidado na hora da montagem desse eixo para não desmontar o equipamento, que às vezes é danado de acontecer isso com a gente. E nós não queremos que isso aconteça, não é mesmo? Livrai-nos deste mal. Vou colocar o eixo, montei o eixo aqui, para ele me servir de guia. E agora eu giro, centralizo os furos. Cadê os furos? Ó, tá ali os furos. Centralizou. É só colocar os parafusos agora, ó. Tá vendo? Coloca os parafusos. Uma chavezinha de fenda pequena, de 1/8 aqui. Eu fiz a ponta aqui para facilitar. Só encosta, não aperta totalmente. Coloca o outro parafuso. E essa é a primeira fase, é a fase só de encostar os parafusos. Só. E o último parafuso. Uma dicasinha, gente. Se vocês não encontrarem esse parafuso, você pode pegar aquele parafuso de looper, de galoneira. Ó, coloquei os 3 parafusos. Achei um parafuso que tá certo ali. Agora a gente pode dar um apertozinho final. Aperta bem. Pode aplicar graxa levemente, tá? Aqui no... Eu não mencionei isso, mas pode. E agora a gente já vai dar uma olhadinha no movimento. Para cá. Ó, viu? Para ficar melhor, é óbvio que a gente vai, ó, montar logo a alavanca. Vamos montar a alavancazinha. Como está sem o pino aqui, fica fácil colocar por aqui. E colocar o pinozinho trava. Ele pode cair, por isso é importante ter a tampazinha, né, para montar. Mas você vê aqui que já pegou corpo a coisa, ó. Ó. Ele vem e olha. Tá vendo, ó? Libera, trava, puxa. Então, quando libera desse lado, trava lá para ele não vir junto. Então, quando puxa esse lado, trava lá, ó. Trava aqui, aliás, para ele não deslizar, para ele puxar o rolo. E quem é que aciona essa alavanca? O dente, gente, ó. Ela está presa aqui pelo dente. Então, o dente, quando se aproxima da parte do seu ponto mais baixo, porque como é que o dente vai fazer o movimento? Ele vem por baixo, então ele vem puxando o rolo. Correto? Por baixo ele vem. Por baixo de quê? Por baixo da chapa de agulha. E aqui está. Então ele, por baixo da chapa, ele vem aqui e sobe. Quando ele sobe transportando o tecido, ele leva junto ele leva junto o rolo.
Agora, analisando o movimento, o que é que eu percebi aqui? O que a gente pode concluir aqui? E é importante a gente entender, aprender com os erros. Analisando o movimento do dente, ele vem por baixo e sobe e leva o rolo. Então, o que eu fiz aqui? Eu inverti. Você está vendo, ó, que ele está liberando, ele está puxando quando o dente está quando o dente está na parte mais baixa do movimento dele, que é no ponto morto. E no momento que para ele empurrar o rolo de cima, ele está indo livre. Quando isso acontece, o que a gente faz? Só inverte. Coloca esse lado para cá e automaticamente esse lado vai para lá. E aí o movimento vai ficar invertido. Ó, invertido. Fiz a inversão aqui, ok? Então é importante até a gente aprender com os erros. Ó, agora, ele vem por baixo, livre, e quando o dente sobe, leva o rolo. Vem por baixo da chapa livre, no ponto morto, e quando ele volta, livre, volta empurrando a catraca. Mais uma vez, vem livre e volta empurrando, seguindo o movimento do dente. Tem esse parafuso que faz essa transmissão do movimento. E aí eles transportam o tecido de forma uniforme, ou seja, não é nem uniforme, mas proporcional aqui. Tá? Por último, coloca essa chapa aqui, que é uma tampa, funciona como uma tampa protetora. E o eixo, para não ficar saindo, tem uma anel trava, uma presilha. Eu vou colocar antes de apertar os parafusos. Então são 3 parafusos aqui, é óbvio que não tem aqui por causa do movimento da alavancazinha, ó. Então está engraxado, coloquei molas novas e aqui está funcionando perfeitamente. Estava totalmente travado, para vocês verem como as molas estavam lá dentro, ó. Eram essas molinhas aqui. Para você ter uma noção do tamanho, eu vou colocar um parafuso de agulha. Tem como referência um parafuso de agulha aí, ó. E aí eu substituí as 3 molas. Você percebe até que essa mola é mais fininha do que essa. O arame dela é mais grosso dessas duas. Portanto, tem mais pressão do que essa. Mas eu substituí as 3 por arames iguais, de mesma dimensão. Então, é basicamente isso que você precisa fazer na hora de dar manutenção, de fazer os ajustes. Então é basicamente isso que você precisa fazer na hora da manutenção do sistema aqui de catraca de rolos inferior. Professor, e o superior? Professor, e o rolo superior? A mesma coisa, gente. A mesma coisa. O princípio é o mesmo. Vai ter alavanca, vai puxar, e vai livre, outro vai prendendo. É só você analisar o movimento conjunto para não ficar um puxando para um lado e o outro para o outro. Tá? Então esse aqui a gente se orienta pelo calcador. Vocês viram até que eu me equivoquei com os lados aqui, mas corrigi. E aí ficou claro que não é tão complicado fazer isso. Um pouco mais de atenção, observação. Às vezes a gente faz no automático e esquece de observar. Mas a gente precisa observar para fazer direitinho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.